Programação não é para todo mundo. Essa é uma verdade muito difícil de falar. É muito difícil de você expressar ela. Porque a minha vida inteira eu defendi que programação era para todos. Mas eu tive que chegar à conclusão de que não é para todo mundo. Fala, chefe, tudo bem? Eu sou o Matheus, sou programador há 8 anos, eu já participei de projetos gigantes como BTG, a Via Varejo, a Vivo e por aí vai. Do ano passado pra cá, eu decidi criar esse canal pra eu passar pra vocês, de fato, conteúdo sobre programação, pra você que quer se tornar programador assim como eu sou. Hoje vamos falar um pouco sobre pra quem é a programação, quem pode ser programador. Esse vídeo não tem como intuito de desmotivar, mas eu preciso falar pra você a verdade sobre a programação. Antes de mais nada, feliz ano novo, é um prazer imenso pra mim ter você aqui. Cara, se você chegou aqui, se você me acompanha desde o ano passado, muito obrigado. Se você começa a me acompanhar agora, muito obrigado também. É incrível estar dividindo com vocês um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu vivo. Como eu disse mais cedo, eu sou programador há 8 anos. E pra mim, cara, é incrível poder compartilhar isso com vocês. Existem milhões de tipos de pessoas. Infelizmente, nem todas podem, nem todas conseguem aprender programação. Mas não é nem pela pessoa em si, mas é muito mais pelas atitudes dessa pessoa. A programação, ela envolve muito esforço e muita força de vontade. Então, basicamente, tudo que a gente vai falar se baseia ou entra nesse meio, beleza? Dentro do cenário de estudantes da programação, eu consigo enxergar 3 perfis de pessoas. O primeiro perfil é aquela pessoa que sempre gostou de jogo. É a pessoa que sempre esteve conectada com jogos e sempre usou muito o computador por conta disso. O segundo perfil de pessoas são pessoas que não tinham tanta familiaridade com jogos, não apreciaram tanto jogos bons, por exemplo, Siphon Filter da vida, só que são pessoas que elas têm uma certa afinidade com a tecnologia. Só que na maioria das vezes se resume a um usuário comum, a um usuário que entra num site, que faz uma compra, usuários que fazem coisas comuns com o computador. E existe o terceiro perfil de pessoas, que é o perfil daquela pessoa que ela não tem familiaridade com jogos, não tem familiaridade com o computador, que ela simplesmente não sabe, de fato, usar um computador. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa mais difícil da gente trabalhar. Mas eu vou estar falando aqui exatamente sobre isso, beleza? Como você pode entender, as pessoas que jogaram a vida inteira, que sempre foram usuários um pouco mais avançados que o usuário comum, essas pessoas, elas têm uma certa familiaridade a mais com a programação. Isso é normal e fácil de ser visto. Pessoas que não têm familiaridade com jogos, que não precisaram nunca baixar um crack no jogo, por exemplo, essa pessoa, ela vai sofrer bem mais. Pra ser bem sincero, ela vai sofrer mais. E a pessoa ainda que não tem familiaridade nem com o computador vai sofrer mais ainda. Esses dois tipos de pessoas que eu falei por último são as pessoas que mais sofrem para aprender programação. A programação, ela precisa ser estudada. E mesmo com a facilidade ou não, você precisa de determinação, de foco e de vontade. Sim, as pessoas que têm familiaridade com o computador com certeza terão mais facilidade na hora de aprender programação. Isso vale também para quem fala inglês, por exemplo. As pessoas que já têm um outro idioma forte, digamos assim, vão ter muito mais facilidade na hora de aprender uma outra língua, que é, na maioria das vezes, as nossas linguagens de programação são todas em inglês. Então, cara, a pessoa que sabe inglês, a pessoa que tem familiaridade com computação, na maioria das vezes ela tá na frente de pessoas que não têm. E isso é normal, isso é fato, beleza? Aqui eu vou colocar 3 pontos que levam uma pessoa a não conseguir aprender programação. Esses 3 pontos, de fato, fazem com que a pessoa não consiga se tornar dev. E como eu disse, são pontos que não são para te desmotivar, são pontos que são para você entender isso e mudar o seu hábito para você não ter mais esses pontos, para você não fazer mais isso. Você conhecer os erros que você comete, você corrigir os erros que você comete, primeiro você precisa entender quais erros são esses. Então, esses 3 pontos são para você entender e não cometer mais, beleza? Bom, antes de mais nada, antes de falar sobre isso, deixa eu falar um pouco com você. Um dos grandes pontos é que sempre esperamos dos outros. Se você quer aprender programação de fato, você não pode esperar dos outros. Nenhum professor, nenhum curso, nenhuma instituição vai te ensinar a ser programador. Você precisa aprender por conta própria na maioria das vezes. Você precisa fazer por onde? Ninguém vai poder fazer isso por você. Programação é o tipo de coisa que não adianta ter um pai rico que seu pai não vai fazer você aprender programação. Programação depende única e exclusivamente de você. Se sua meta é ser programador, aproveita e segue pessoas que falam sobre programação, sabe? Gasta seu tempo ouvindo e interagindo com pessoas que já são o que você quer ser, já estão onde você quer estar. Você aproveita melhor o seu tempo seguindo esse tipo de pessoa. Não só eu, existem outros zilhões de influencers que falam sobre programação, que vivem com programação. E, cara, é só você escolher o que mais se adapta com o que você quer e seguir esse cara, entendeu? Se você quer de fato ser programador, meu canal, ele é um canal sobre programação para futuros programadores. Eu falo para as pessoas que eu tenho uma meta. Eu tenho a meta de conseguir fazer o mercado enxergar
entregar o Júnior, tá? E eu vou conseguir isso. E você vai estar comigo quando eu conseguir. Então, cara, esse canal é um canal sobre programação para programadores. Então, meu, se você quer aprender programação, vamos junto. Vem comigo. Eu tô aqui pra ensinar você. Eu tô aqui pra ir junto com você. Eu literalmente pego na mão dos caras e levo eles até a primeira vaga deles. Então, meu, vamos junto, beleza? Agora vamos pros pontos do que não fazer se você quiser se tornar programador. Ou melhor, os pontos que as pessoas que têm esses defeitos não se tornarão programadores. Podem até se tornar, mas, meu, vai demorar tanto. Mas vamos lá. Primeiro ponto, força de vontade. Cara, é imprescindível que você tenha força de vontade. Quem não tem força de vontade não consegue, porque é um tipo de conteúdo maçante. É um tipo de conteúdo que você precisa repetir inúmeras vezes. Então você precisa focar, você precisa ter força de vontade, senão você não vai conseguir. Segundo ponto, falta de coragem. Muitas pessoas não têm coragem de mudar de área, não têm coragem de aprender algo novo, não têm coragem de se entregar de verdade para algo. E programação você precisa viver isso. A única forma de uma peneira ficar cheia de água é a peneira estando imersa na água. Programação é assim. E a nossa mente é uma peneira. A gente não consegue reter tudo que a gente ouve, que a gente vê, que a gente estuda. Então a gente precisa ser como uma peneira mergulhada na água. A gente precisa estar imerso na programação para isso realmente fazer total sentido pra gente. E terceiro ponto, e não menos importante, falta de comprometimento. Isso entra também nos outros dois pontos. Só que o comprometimento é algo que você faz, é algo que você toma pra si, consigo mesmo, entende? Você precisa ser comprometido com você, com o seu futuro. E muitas vezes isso abrange mais coisas. Então quem é casado precisa ser comprometido com ele, com a esposa, com o futuro dos dois, com a próxima geração da família de vocês e por aí vai. O comprometimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque o comprometimento, ele gera coragem e o comprometimento, ele gera vontade. Então, meu, comprometimento é a chave do bolo. Você precisa estar comprometido com aquilo que você quer. Você precisa, de fato, estar comprometido com o seu futuro, com o futuro da sua família. Essas características, elas têm que estar presentes na sua vida. Você precisa ter força de vontade, você precisa ter coragem e você precisa ter comprometimento. Se você não tiver esses três pontos, se você tiver a falta desses três pontos, muito possivelmente que você não vai aprender programação. E isso não entra só na programação, isso entra em tudo na sua vida. Se você não tiver coragem, força de vontade e comprometimento, muitas vezes você vai ser frustrado em várias áreas na sua vida. Então, cara, antes de você pegar para aprender programação de fato, você precisa colocar na ponta do lápis quais são as coisas pela qual você luta. Pô, eu luto pela minha esposa, eu luto pelo meu filho, eu luto pelo meu cachorro, sabe? Eu quero dar um futuro melhor pro meu cachorro. Mano, é a sua força de vontade. Você precisa encontrar isso, sabe? A maioria das pessoas já me perguntaram, cara, como que você fez para aprender programação? Como que você conseguia focar? Falei, mano, na minha vida era o seguinte, um mês cortavam a conta de luz. Meu pai ia e fazia gato porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Só que aí no próximo mês, ele resolvia a conta de luz. Só que no próximo mês, como ele resolveu a conta de luz, cortavam a conta de água. E por aí ia, sabe? Era uma constante bola de neve de coisas ruins. E eu falei, mano, eu não quero isso pra minha vida. E foi quando eu falei, eu sentei e eu me comprometi a não deixar mais isso acontecer. Então eu lembro que antes de eu casar, eu já pagava a conta de água e de luz da minha casa, eu tinha uns 2 anos, sabe? Então, meu, esse é o lance, sabe? Você se comprometer com aquilo que realmente é importante pra você. Essa é a diferença de quem consegue e quem não consegue. Eu tenho um aluno, um mentorado meu, que a gente fechou uma mentoria gratuita. Inclusive, se você quiser uma mentoria gratuita, você fala comigo. Se eu me comover com a sua história, eu vou fazer uma mentoria gratuita com você. Esse cara, meu, ele me procurou, ele contou a vida dele. Eu falei, mano, se eu cobrar algum dinheiro de você, eu sou um lixo, sabe? Eu não tenho coragem de te cobrar dinheiro. Eu falei, vamos fazer. E, meu, esse moleque tá avançando numa velocidade tão rápida. É um dos melhores alunos que eu tenho, entre os pagantes e os não pagantes. Você tem ideia? Por quê? Porque ele tem esposa e filho pequeno. Esse cara tá comprometido e esse cara conquista o que ele quiser. O que ele colocar na cabeça dele, ele faz. E é essa a diferença de quem aprende e de quem não aprende programação. Cara, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, vocês tenham entendido o que eu tentei passar pra vocês. Vocês precisam ter comprometimento, coragem e força de vontade. Sem esses três, você não vai pra frente. E se você quiser ir pra frente, mano, bora. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Aproveita, se inscreve aqui nesse canal, me segue nas minhas outras redes sociais. Tamo junto. Falou, falou, falou!